Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai tratar do DOI-CODE, um aparato estatal que simbolizava a violência calculada da ditadura militar. Uma ditadura que comandou o Brasil de 1964 a 1985. Um período da história nacional que ainda tem suas feridas abertas. E essa conversa vai se dar ao som da MC Carol. Desculpe, mas eu vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Nada contra ti, não me leve a mão. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral, Pedro Álvares. No dia 10 de maio de 2018, o professor de Relações Internacionais da FGV, Matias Spector, foi às redes sociais. O professor publicou um post que revelava o que ele classificou como o documento secreto mais perturbador que já leu em 20 anos de pesquisa. Esse documento é um memorando da CIA, a agência de inteligência americana, endereçado a Henry Kissinger, secretário de Estado americano nos anos 70. O memorando da CIA relatava uma reunião entre o presidente do Brasil da época, o general Ernesto Geisel, e seus assessores militares. Era março de 1974 e Geisel tinha acabado de ser empossado presidente. Sem eleição. Afinal, estávamos ali em plena ditadura militar. Os generais estavam no poder a partir de um golpe de Estado dado 10 anos antes, em 1964. O relato dessa reunião mostra que o presidente general Ernesto Geisel não só sabia dos assassinatos de adversários políticos promovidos pelo regime. Era muito pior. Geisel assumia naquela reunião o controle de todas as execuções sumárias da ditadura que viriam a ocorrer a partir dali. Se fosse para matar gente perigosa, a ordem teria de sair do Palácio do Planalto. Depois de publicar o post, Spector disse ao jornal Folha de São Paulo que até então não se sabia que Geisel havia chamado para si a responsabilidade das execuções sumárias do regime. O professor classificou esse fato como impressionante e chocante. Hoje é possível saber que isso aconteceu porque o Departamento de Estado americano retira, de tempos em tempos, o sigilo de documentos produzidos pela inteligência dos Estados Unidos lá atrás. E esse documento da CIA estava público desde 2015, à espera de um pesquisador revelá-lo. Foi o que o Matias Spector fez. Já que no Brasil, os documentos produzidos referentes àquele momento dos anos 70 foram destruídos, segundo o comando do Exército. Quem descobriu o Brasil? Não foi Cabral. Quem descobriu o Brasil? Não foi Cabral. Nada contra ti, não me leve a mão. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. O regime militar brasileiro destituiu governantes eleitos, cassou mandatos parlamentares, censurou a imprensa e as artes, chegou a fechar o Congresso a partir de 68 com o Ato Institucional número 5. Não só colocou adversários políticos na ilegalidade, perseguiu e matou parte deles. Mas quem estava ali na ponta durante esses anos de chumbo? Qual era o aparato estatal que executava as ordens? Guarde esse nome: DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna. O DOI-CODE foi um órgão criado pelos militares nos anos 60 para combater a oposição ilegal ao regime. Tanto os grupos armados quanto aqueles que defendiam uma resistência democrática ao regime militar, né? Esse órgão ele começou a atuar em 1969 e teve as suas atividades ou a forma dele atuar encerradas em 1992. Você acaba de ouvir o jornalista Marcelo Godoy, autor do livro A Casa da Vovó, da editora Alameda. São anos de uma pesquisa que acabou resultando numa espécie de biografia do DOI-CODE. Uma pesquisa que já estava em curso ali nos anos 2000, quando eu trabalhei pela primeira vez com o Godoy no jornal Estado de São Paulo. Nós dois éramos fumantes, e quando a gente se encontrava no fumódromo do Estadão, num lugar fechado e inóspito que ficava ali no meio da redação, ele falava: mestre é o jeito que ele chama as pessoas de forma genérica. Ele me falava: mestre, falei com outro ontem. O Godoy estava ali no meio da pesquisa dele. Ele estava ouvindo cara a cara alguns dos mais ativos agentes da repressão da ditadura para contar a história do DOI-CODE. Não só isso, lia paralelamente os principais livros e teses acadêmicas sobre a repressão. Essa proximidade com os executores de uma política de Estado resultou na Casa da Vovó. Essa expressão, Casa da Vovó, inclusive, foi captada pelo Godoy nas entrevistas. Lá que era bom, diziam os entrevistados.
Lá que era bom trabalhar. Como se na casa da vovó tudo fosse permitido. Tudo era permitido a ponto de alguns desses agentes de Estado chamarem o lugar também de açougue. Um lugar para lidar com carne humana. Carne de gente torturada, machucada à exaustão, por vezes levada à morte. Os relatos são tão escabrosos que a gente chega a se perguntar: existe precedente de uma ação de Estado como essa no Brasil? O combate à oposição política no Brasil sempre foi feito até então por meio de técnicas policiais. Havia sempre uma perspectiva judicial, policial, para se fazer a repressão da oposição política não consentida no país. O que há de diferente nos anos 60 e anos 70 é que essa estratégia policial ela é substituída por uma estratégia militar. Deixa de ser importante, ou deixa de ser o mais importante para os militares, saber quem são os autores dos crimes políticos, e passa a ser mais importante a desarticulação, a neutralização militar desses grupos. Agora, em quais bases teóricas e práticas os militares se apoiaram para criar um aparato de Estado como esse? A base teórica para o combate feito pelos militares à oposição política no Brasil nesse período, no período da ditadura militar, é a doutrina da guerra revolucionária. Essa doutrina tem uma origem francesa. Ela foi adotada pelos franceses, ela foi criada pelos franceses para combater a insurgência nacionalista na Argélia. A Argélia era uma colônia francesa e um grupo chamado Frente de Libertação Nacional buscava a independência da Argélia, isso nos anos 50. Foi justamente este modelo que foi trazido para o Brasil. Este modelo fazia uma mescla de uma estratégia militar com táticas policiais. Foi exatamente isso que aconteceu no DOI-CODE. Vamos lembrar agora da época em que tudo isso aconteceu, uma época de Guerra Fria. Mas será que no Brasil havia de fato uma guerra quando o DOI-CODE foi criado? A gente precisa lembrar o contexto internacional. Eu vou retroagir um pouco. Em 1917, 1918, quando logo depois da Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, a insurreição bolchevique, os bolcheviques chegarem ao poder na União Soviética, o Lenin fez um discurso num congresso do partido dizendo que estava instaurado naquele momento uma época de revoluções e de guerras civis internacionais, uma espécie de guerra civil internacional. Foi assim que, por exemplo, um historiador como o Eric Hobsbawm classificou o que estava acontecendo no mundo ali naquele período, nesse período que vai até o fim da União Soviética. É dentro desse contexto que se inserem os episódios bélicos acontecidos no Brasil nos anos 60 e anos 70. No Brasil, o cotidiano da população não foi afetado, não existia uma guerra que dominasse o dia a dia de todos os brasileiros, né? Você não convivia com bombardeios, com destruição de cidades, etc. Isso não aconteceu no Brasil. Desse ponto de vista, a realidade bélica ela não era a realidade mais importante do regime militar para a população, do ponto de vista da população. Mas aqueles confronto localizado, aqueles eventos de confrontos entre o aparelho militar e os grupos que faziam oposição a esse aparelho militar, a imensa maioria deles de inspiração marxista, se inseriam, né, esses confrontos se inseriam dentro de um contexto que era de uma guerra civil internacional. Vocês querem nos matar, nos controlar. Vocês não vão nos calar. Mesmo sangrando, a gente vai estar lá. Pra marchar e gritar. Agora o Godoy fala um pouco mais pro Politiquês sobre o que acontecia dentro do DOI-CODE. Quantas pessoas, entre vítimas da ditadura militar, morreram ali? Bom, no DOI-CODE se buscava informações para se conseguir desarticular essas organizações que se opunham ao regime, né?
Os presos eram mantidos dentro do destacamento, aqueles normalmente eram mantidos lá. Existiam também algumas prisões clandestinas dentro dessa rede da repressão militar, onde presos que não poderiam, que precisavam ser mantidos em segredo, ou porque seriam assassinados depois, ou porque iriam ser transformados em informantes, eram mantidos. Mas, grosso modo, a gente pode dizer que a maior parte dos presos feitos pela repressão militar foi mantida dentro dos diversos destacamentos de operações de informação que funcionavam nas sedes dos principais comandos militares do Brasil, né? No DOI de São Paulo não foi diferente. Algo em torno de 2.000 pessoas, se não me engano, passaram pela 2 ou 3 mil pessoas foram presas no DOI aqui de São Paulo. Dessas, 79 foram mortas em operações feitas pelo DOI-CODE, não necessariamente dentro do DOI, mas boa parte delas, sim, dentro do DOI, e depois eram criadas versões para se justificar esses assassinatos. A maior parte deles ocorreu durante sessões de tortura, que era um método usado pelo DOI para a obtenção de informações. As informações para os militares, naquele momento, eram uma espécie de arma, uma arma necessária para se vencer esta guerra, vamos dizer assim, que eles consideravam que estava em andamento no país. Em nome dessa lógica de guerra, o regime militar assassinou não só opositores armados de esquerda, como o grupo do PCdoB que criou a guerrilha do Araguaia. Matou também gente desarmada. O jornalista Vladimir Herzog trabalhava na TV Cultura. Se apresentou espontaneamente às autoridades. Foi preso e torturado nas dependências do DOI-CODE de São Paulo. Foi assassinado nas sessões de tortura em 1975. Militante do Partido Comunista Brasileiro, viria a se tornar um símbolo no movimento pela restauração da democracia brasileira, que daria seus ares só em meados dos anos 80. O regime militar dispunha de outros mecanismos de perseguição política. Um deles era chamado de OBAN, ou Operação Bandeirante. O Marcelo Godoy conta agora pra gente qual era a relação do DOI-CODE com a Operação Bandeirante. Bom, a Operação Bandeirantes, a diferença entre a Operação Bandeirantes e o DOI-CODE é que a Operação Bandeirantes ela foi um órgão quase que extraoficial, vamos dizer assim, embora ele se revestisse de um caráter ele não era um órgão clandestino, tá? Mas era vamos dizer assim, a Operação Bandeirantes era a precursora do DOI-CODE, né? Os militares aqui em São Paulo perceberam em 69 que era preciso centralizar o combate aos seus inimigos, às organizações que se opunham ao regime e que queriam derrubar o regime por meio das forças, por meio das armas, né? Essas organizações de inspiração marxista, na sua maioria, queriam instalar no Brasil um regime comunista. A Operação Bandeirantes reuniu em um mesmo lugar policiais e militares das 3 forças, para que esse combate a esses grupos que tentavam derrubar o regime fosse centralizado e assim fosse mais eficiente. Este modelo da Operação Bandeirantes é usado para se criar não só o DOI daqui de São Paulo, que é o sucessor da Operação Bandeirantes, como todos os outros destacamentos de operações de informações que existiram no país. Eu também naquele carro fui executada. Eu tenho ódio, pavor, eu sinto medo. A escravidão não acabou, estou matando negro. Estou cansado de ser esculachado, roubado, oprimido, preso, forjado. Do golpe de 64 ao primeiro governo comandado por um civil em 85, foram registrados pelo menos 420 mortes e desaparecimentos por razões políticas. O número é da Comissão Nacional da Verdade. Essa comissão foi um grupo criado por lei em 2011 para investigar as violações de direitos humanos na ditadura militar e em momentos anteriores da história brasileira. Quem defende a ditadura militar lembra que os militantes armados de esquerda ou terroristas, a depender do lado que se fala, também mataram. Os justiçamentos, como eram chamados, fizeram vítimas tanto os próprios militantes acusados de traição, quanto agentes de Estado, assim como pessoas ligadas ao regime, incluindo aí empresários que financiavam e apoiavam a repressão. Desse tempo bruto, repleto de crimes, em especial de um Estado que solapou a democracia,
não há culpados criminais. Em países vizinhos do Brasil, vários militares foram punidos, como na Argentina e no Chile, que também amargaram ditaduras. Mas por que ninguém foi punido até hoje pelas mortes e torturas no Brasil? Por que ninguém que matou de um jeito natural, como se estivesse na casa da vovó, ali no DOI-CODE, foi pra cadeia? Ouça o Marcelo Godoy. Ninguém foi punido porque o regime militar, quando fez a sua transição, quando houve a abertura do regime, a transição democrática, os militares negociaram com a oposição política ao regime uma anistia. Essa anistia não foi propriamente uma anistia geral para todos aqueles que haviam sido punidos com base na Lei de Segurança Nacional, mas ela alcançava, né, os chamados crimes conexos. O que eram esses crimes conexos? Eram todos aqueles cometidos em razão da repressão à oposição política, à ditadura. Ou seja, tortura, sequestro, assassinato, ocultação de cadáver, etc. Essa anistia foi mantida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou que todos esses delitos não podem ser objeto de processo, né, na justiça, né? Ao contrário do que defende hoje em dia o Ministério Público Federal, que considera que esses crimes, por serem crimes contra a humanidade, por serem crimes que atentam contra a diversidade própria de pensamento, eles não merecem, eles não podem receber nenhuma anistia, né? Muito menos ainda aquilo que é considerado por vários procuradores da República como uma autoanistia, né? E é em razão disso que o Ministério Público Federal ainda hoje busca contestar na Justiça a lei de anistia aprovada em 1979 durante o governo do último presidente militar, o general João Batista Figueiredo. O nome do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra tem aparecido com certa frequência no noticiário político atual. Ele comandou o DOI-CODE de São Paulo. Foi apontado como um notório torturador durante o regime militar. Compareceu com ar e fala desafiadores durante sessões da Comissão da Verdade. Morreu em 2015. Foi celebrado pelo deputado Jair Bolsonaro, hoje candidato a presidente da República, na votação do impeachment de Dilma Rousseff um ano depois. Dilma, que fez parte de grupos armados de esquerda, foi presa e torturada durante a ditadura. Um militar da reserva com pretensões políticas, o general Antônio Hamilton Mourão, também elogiou Ustra em evento público recente. O fato é que Ustra, chefe do DOI-CODE, acabou virando um símbolo de alguns grupos da sociedade que, neste momento de crise política aguda da democracia, pedem intervenção militar no Brasil. Um símbolo de um candidato à presidência da República que disputa o topo das pesquisas de intenção de voto para as eleições de outubro de 2018. Ouça bem, estamos em 2018, 18º ano do século XXI. Mas Ustra também é um símbolo para quem busca punições de agentes militares do regime de exceção que vigorou no Brasil. Em 2012, ele foi declarado oficialmente um torturador pela justiça. Não foi uma punição criminal, como as impostas pelos nossos vizinhos de América do Sul. Foi uma atribuição de responsabilidade civil. Na prática, a justiça reconheceu que ele era torturador. Como lembra o Marcelo Godoy, o Ministério Público ainda tenta, vez ou outra, obter responsabilizações criminais. Responsabilizações essas que renderiam punições de fato. Mas as ações sempre acabam barradas judicialmente. É a lei da anistia do Brasil, geral e restrita. Bom, gente, vamos para a nossa dica de livro de política. Nesse programa é uma dica extra, porque afinal a casa da vovó já é meio que obrigatória. Quem dá a dica de livro dessa vez é o jornalista Ricardo Lessa, apresentador do Roda Viva da TV Cultura. Vai lá, Lessa! Li recentemente o livro How Democracies Die, que será lançado no Brasil pela editora Zahar no segundo semestre. Os dois autores são professores de Harvard, Daniel Ziblatt e Steve Levitsky. Eles mostram que os golpes de Estado, como nós conhecemos aqui no Brasil e na América Latina, golpes militares, estão saindo de moda. E agora a nova ameaça do autoritarismo é criada dentro das próprias democracias, dentro de regimes legitimamente eleitos,
como foi, aliás, a Alemanha de Hitler. Mas os exemplos se multiplicam na Europa Oriental, como na Hungria e na Polônia, também na Turquia, regimes que foram eleitos e geram dentro de seu próprio ventre o autoritarismo. Nesses 3 exemplos que eu citei, mas também exemplos na América Latina, como na Venezuela e no Equador, o autoritarismo nasce de dentro dos próprios regimes, com os regimes eleitos introduzindo restrições à oposição, restrições à liberdade civil, como a liberdade de imprensa, e também com a geração da intolerância. Essa, segundo os autores, a maior regra não escrita das democracias. A questão da intolerância, os autores veem, por exemplo, nos Estados Unidos de Donald Trump, o que eles apontam como um risco à democracia, a própria democracia americana, a democracia mais antiga do mundo e também o país mais rico, tanto na questão da intolerância, como também no ataque às oposições, no desmerecimento da imprensa e até na criminalização da oposição. É isso aí, pessoal. Com produção de Matheus Pimentel e trilha sonora da MC Carol, a gente chega ao fim de mais um Politiquês. Espero você na próxima. Valeu! Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci.